E aí, tudo certo? Sabe aquela dúvida clássica que bate na hora de pensar no treino? É melhor focar no cardio ou pegar pesado na musculação? E se a gente misturasse tudo? Hoje nós vamos mergulhar no que a ciência mais recente descobriu sobre essa combinação de exercícios especificamente para a saúde masculina. E olha, a resposta pode surpreender. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente vive nesse dilema, um ou outro. Ou será que a verdadeira mágica acontece quando a gente junta os dois? A resposta é um pouquinho mais complexa do que parece. E para entender melhor, a gente vai analisar o que um grande superestudo científico revelou sobre o assunto. Então, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender o tamanho do problema. Depois, como os cientistas foram atrás das respostas. Aí, a gente entra nos resultados desse super estudo, separando o que deu muito certo do que ainda é meio incerto. E claro, no final a gente amarra tudo para ver o que levar para a vida. Bora lá? Ok, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Essa busca pela fórmula de exercício perfeita não é só sobre estética, não. A gente está falando de um baita desafio de saúde pública que hoje é mais urgente do que nunca. A situação no mundo todo é, no mínimo, preocupante. Problemas como obesidade, pressão alta, colesterol nas alturas, tudo isso está crescendo. E os homens adultos, por uma série de fatores, acabam sendo um grupo bem vulnerável. Por isso mesmo, achar jeitos eficientes de combater isso com exercício, e não só com remédio, é crucial. E é exatamente aí que a ciência entra em campo. Em vez de ficar olhando só para o cardio, isoladamente, os pesquisadores se fizeram uma pergunta-chave. O que será que acontece quando a gente combina o treino aeróbico com outras coisas, tipo treinamento de força? A missão era essa, achar um sinal claro no meio de tanta informação desencontrada. E para fazer isso, eles usaram uma ferramenta muito poderosa chamada meta-análise. Pensa nela como um superestudo. Em vez de começar um experimento do zero, os cientistas pegam um monte de estudos bons que já existem, juntam todos os dados e analisam tudo de uma vez. O resultado? Uma conclusão muito, mas muito mais forte e confiável. E quando eu digo que eles foram a fundo, eu não estou brincando. A busca inicial deles encontrou mais de 18 mil artigos científicos. 18 mil. Esse número gigantesco já dá uma ideia de como essa área de pesquisa é enorme e, convenhamos, às vezes bem confusa, né? Tá, mas como se sai de 18 mil artigos para chegar numa resposta? Com um filtro muito, mas muito rigoroso. Pensa num trabalho de detetive. Os cientistas foram eliminando tudo que era duplicado, que não tinha a ver com o tema ou que tinha falhas. No final dessa peneira toda, sobraram só 14 estudos de altíssima qualidade. E são esses 14 que juntos analisaram 369 homens, que formam a base das conclusões. Muito bem, então chegamos na hora da verdade. O que esses 14 estudos, todos juntos, contam pra gente sobre combinar exercícios? Basicamente, os resultados se dividem em dois grupos: as vitórias que foram claras e umas áreas que ficaram um pouco nebulosas. Vamos começar com as boas notícias. As partes em que a combinação de exercícios realmente brilhou e mostrou um resultado positivo, daqueles que a estatística confirma sem sombra de dúvida. O primeiro gol de placa foi na redução do índice de massa corporal, o famoso IMC. Só para lembrar rapidinho, é aquela continha que usa o peso e a altura para dar uma noção geral na nossa composição corporal. E o efeito foi bem concreto, viu? Na média, os homens que fizeram treinos combinados, tipo cardio mais musculação, tiveram uma queda de 1,53 ponto no IMC, se comparados com os grupos que não fizeram nada. Pode até parecer um número pequeno, mas quando a gente fala de saúde de uma população inteira, esse resultado é gigante. Calma, não se assusta com esse gráfico. A ideia aqui é bem simples. Cada uma dessas linhas é um estudo diferente. Mas o que importa mesmo é esse losango aqui embaixo. Ele é a média de tudo, o resultado final. E como ele está totalmente do lado esquerdo da linha do meio, isso confirma o que a gente viu. No geral, combinar exercícios funcionou e muito bem para abaixar o IMC. Mas as boas notícias não pararam por aí, não. A outra área onde a combinação de exercícios se destacou foi, literalmente, no sangue. Mais especificamente, no perfil de colesterol. E aqui foi um verdadeiro hat-trick. A combinação de exercícios conseguiu, ao mesmo tempo, baixar de forma significativa o colesterol total e, o mais importante, o LDL, que é o colesterol ruim. E, para completar, ainda aumentou o HDL, o colesterol bom, ou seja, é o cenário perfeito para a saúde do coração. Certo. Agora vamos para a parte que deixa a ciência tão fascinante, os resultados que não foram tão preto no branco. Porque nem tudo mostrou um efeito claro, e é super importante a gente entender o porquê.
A ciência raramente dá uma resposta simples de sim ou não. A gente viu que para IMC e colesterol a combinação funciona que é uma beleza, mas e para outras coisas, como pressão arterial ou marcadores de inflamação? A resposta foi um grande ponto de interrogação. A grande pergunta é: por que essa diferença toda? A resposta para esse mistério está na própria conclusão do estudo. Os pesquisadores usam uma palavra que pode parecer complicada, mas é a chave de tudo: heterogeneidade. Guarda bem essa palavra. Mas afinal, que bicho é esse de heterogeneidade? Bom, essa analogia do smoothie é perfeita. Imagina que você quer saber qual o efeito de comer fruta na saúde. Só que um estudo usou só maçã, outro usou abacaxi com hortelã, e um terceiro, uma vitamina de banana. Todos são frutas, certo? Mas os treinos, as durações, os participantes, tudo era diferente. Essa variedade toda torna muito difícil apontar um único efeito claro para tudo. Deu para entender? Ok, depois de passar pelas vitórias, pelas dúvidas, por essa verdadeira salada de frutas de estudos, qual é a moral da história? O que a gente leva de prático de tudo isso? Bom, a mensagem final é a seguinte: para melhorar o controle de peso e o perfil de colesterol em homens, combinar cardio com treino de força é uma estratégia que funciona. Ponto final. Agora, para outras coisas, como pressão arterial, a ciência ainda está buscando uma resposta definitiva. E isso mostra principalmente que não existe uma receita de bolo que sirva para todo mundo. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Talvez a busca não seja pela melhor rotina de exercícios do mundo, mas sim pela melhor combinação para cada pessoa. A ciência nos dá um mapa, com as direções gerais, mas a jornada de encontrar nossa própria fórmula, o nosso próprio caminho, essa é a parte mais importante. Vale a pena pensar nisso no próximo treino.